Witamy serdecznie pielgrzymów polskich. Oprócz osób i rodzin, które przybyły indywidualnie, są tu obecni członkowie chóru Cantate Deo z Polskiej Misji Katolickiej Niederrhein w Niemczech, pielgrzymujący z racji jubileuszu 25-lecia istnienia, pielgrzymi z Torunia, grupa pielgrzymów z Opola. Szczególnie serdecznie witamy i pozdrawiamy pary nowożeńców. Przygotowując się na spotkanie z Ojcem Świętym, przypominamy, że bilety wstępu na audiencję są zawsze darmowe i wydawane wyłącznie przez prefekturę Domu Papieskiego. Ponadto informujemy, że po zakończeniu audiencji dla chętnych będzie możliwość uczestniczenia we mszy świętej dla pielgrzymów odprawianej w Bazylice Świętego Piotra o godzinie 12. Jego Świątobliwość znakiem krzyża i pozdrowieniem liturgicznym rozpocznie za chwilę spotkanie. Przygotujmy się do przyjęcia Jego słowa i otrzymania błogosławieństwa. Dziękuję. Un aviso para el grupo de peregrinos del Instituto Vega del Turia de Teruel. Por favor, dirigirse debajo de la estatua del apóstol San Pedro. El Instituto Vega del Turia de Teruel. Muchas gracias.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a audiência geral do Papa Francisco, esta quarta-feira, 29 de março, quinta da semana da Quaresma. O tradicional encontro do Papa com fiéis e peregrinos, oriundos de várias partes do mundo. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, Web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de língua portuguesa na África e no continente asiático, e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano Raimundo Lima e irmã Graziele Rigotti, desejando a você, amigo ouvinte, telespectador internauta, uma boa quarta-feira. Bom dia, irmã Graziele. Bom dia, Raimundo. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Mais uma quarta-feira em que a gente pode acompanhar as catequeses do Papa nessa série que ele tem feito sobre a evangelização. E com certeza é um motivo de alegria para nós, né? Poder estar aqui, escutar o Papa de tão perto, perceber os rumos da igreja. E agora nesse começo essa acolhida que ele faz, né? Sempre tão calorosa, sempre com as crianças junto com ele, abençoando também aquelas que são levadas até ele nos seus braços, né? Com os beijos e o carinho que é muito característico também do Papa Francisco. Pois é, enquanto isso, o Santo Padre, antes de chegar propriamente a dar início a esta audiência geral com a sua catequese, trazendo-nos a sua reflexão, faz habitualmente quando a audiência se dá na Praça São Pedro, este giro a bordo do Papa Móvel, percorrendo os vários setores da Praça São Pedro, possibilitando assim aos fiéis e peregrinos presentes de poderem vê-lo de perto e ele também assim poder dar a sua bênção, como vimos pouco antes nesse trajeto circulando pela praça, alguns momentos em que lhe foram levadas crianças, o Santo Padre a recebeu, as abençoou e assim os fiéis que têm essa oportunidade de manifestar o seu carinho e afeto pelo Santo Padre e o Pontífice então que retribui. O Santo Padre daqui a pouco estará dando início à sua catequese e podemos já antecipar a paixão pela evangelização, o zelo apostólico do fiel é, portanto, o tema da catequese do Santo Padre esta quarta-feira, 29 de março, na quinta semana da Quaresma. Ressaltamos, portanto, este período particular que estamos vivendo liturgicamente em preparação para a celebração da Páscoa do Senhor. Então, irmã, como dissemos, no tema da catequese desta quarta-feira, a paixão pela evangelização, o zelo apostólico do fiel. Sim, e para nós é sempre um exemplo, né? Poder olhar para os apóstolos e perceber como eles evangelizaram. Acho que esse resgate daquilo que foram as primeiras comunidades é também o intento do Papa Francisco com essas catequeses, né? Fazer com que a gente olhe para os apóstolos e se sinta impelidos e também olhar para o modelo deles, né? E se sinta impelidos a essa evangelização, a essa igreja em saída, que é aí o tema também sempre do Papa Francisco, que ele recorre a isso, né? Para que nos seja inspiração também a vida dos apóstolos e o testemunho de cada um. É isso mesmo, e já na audiência da quarta-feira da semana passada, o Santo Padre, seguindo a sua série de catequeses, refletindo sobre este tema da evangelização, disse-nos, entre outras coisas, que a igreja vira peça de museu se não evangelizar a si mesma. Sim, e esse é um apelo muito frequente dele, né? Que na verdade a primeira pessoa que escuta o Espírito Santo deve ser a igreja, o primeiro que se confronta com o evangelho diariamente são os cristãos, então por isso para nós a evangelização funciona não só para fora, mas primeiramente é aquele contato pessoal com o evangelho que nos transforma também, nos faz testemunhas, né? Por atração e não proselitismo, também uma frase que ele sempre usa. Exatamente, que vale ressaltar um pensamento forte do magistério do Papa Bento XVI, ele que ressaltava justamente isso, que a igreja não faz proselitismo, mas que os fiéis, as pessoas se aproximam da igreja por atração e que o cristianismo nada mais é do que este encontro com uma pessoa, não é uma bela ideia, mas é um encontro com uma pessoa, e esta pessoa é Jesus Cristo, que transforma toda a nossa vida. Exatamente, é ele que nos inspira, né? Ele é o primeiro evangelizador, né? Por isso o nosso contato com ele é também para aprender dele
o modo de evangelizar com coragem, sem medo e também impelidos aí pelo Espírito Santo. Com certeza olhar para os apóstolos é perceber também essa graça do Espírito que já agia na igreja, na época ainda dos primeiros apóstolos, né, dos discípulos, e hoje como chega essa evangelização através de nós também para o mundo inteiro, né? Primeiro para nós, depois para o mundo inteiro. O anúncio do evangelho é para todos, né? Deve chegar a todos. E com certeza hoje ele vai tocar também nesse ponto, falando sobre os apóstolos, ou o primeiro grande apóstolo dos pagãos, que foi São Paulo. Muito bem, neste momento tem-se início a audiência geral e preparemos-nos assim para receber a bênção do Papa Francisco com a saudação litúrgica. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Galati. E neste momento temos a leitura de uma breve leitura de um texto bíblico, como nos é sempre apresentado no início de cada audiência geral. A leitura que nos é proposta nesta ocasião é da Epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 22 a 24. A primeira leitura é feita em italiano. Na sequência, teremos a leitura deste mesmo trecho bíblico nas demais línguas que compõem as línguas com as quais são feitas a audiência geral, tradicionalmente das quartas-feiras. Depois do italiano, em francês, depois teremos em inglês, alemão, espanhol, português, árabe e polonês. Elles avaient simplement entendu dire « Celui qui nous persécutait naguère annonce aujourd'hui la foi qu'il cherchait alors à détruire. Et l'on rendait gloire à Dieu à mon sujet. » Parole de Dieu. A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. At that time, I was still unknown by sight to the churches of Judea that are E assim, depois da leitura em francês, temos agora em inglês. Was persecuting us is now proclaiming the faith he once tried to destroy. And they glorified God because of me. The word of the Lord. Destacávamos precedentemente o tema da catequese desta quarta-feira, 29 de março, a paixão pela evangelização, o zelo apostólico do fiel. E como subtítulo, Testemunhas São Paulo. Isso porque o Santo Padre, ao dar prosseguimento às suas catequeses sobre o zelo apostólico, sobre a paixão pela evangelização, nos fala, a partir de hoje, sobre algumas testemunhas do Evangelho e nos traz, então, o testemunho do apóstolo Paulo. Podemos dizer, irmã Graziele, Paulo, um apóstolo que anuncia o Evangelho, um trabalhador que anuncia o Evangelho. Com certeza, e é alguém muito particular, né? Porque é alguém que veio, teoricamente, de fora da comunidade. Isso ele deixa claro para nós, né? Na leitura de hoje, com certeza o Papa vai comentar sobre isso. Ele foi o grande apóstolo dos gentios, né? Dos pagãos, porque ele sentiu essa experiência, ele fez a experiência também de não estar numa comunidade no início. E por isso também para nós é muito importante olhar para ele como um exemplo de alguém que veio de fora, né? Não fazia parte inicialmente da comunidade, mas se sentiu chamado também, né? E foi acolhido por ela depois. E a gente entende como é importante para nós hoje a nossa comunidade, né? Que nos acolhe, e eles que nos dão força também nesse intuito da evangelização. Né? Após a leitura em alemão, tivemos em espanhol e, na sequência, a leitura desse mesmo texto bíblico em português. A leitura será feita pela nossa colega Bianca Fracalvieri. Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, eu não era pessoalmente conhecido das igrejas de Cristo que estão na Judéia. Apenas tinha ouvido dizer: aquele que nos perseguia outrora, anuncia agora, como evangelho, a fé que então devastava. E por causa de mim,
glorificavam a Deus. Palavra do Senhor. E na sequência, após a leitura em português, teremos em língua árabe e, por fim, em polonês, antes de o Papa dar início à sua catequese. Irmãs, ressaltávamos a figura de São Paulo e lembrávamos na precedente audiência geral justamente a figura de Pedro e de Paulo, esses dois apóstolos colunas da igreja que aqui deram a sua vida, aqui viveram o martírio e fecundaram esse chão, fecundaram esta terra, fecundaram a cidade eterna, tornando Roma o centro, por assim dizer, da catolicidade, sé da Cátedra de Pedro. Exatamente. E se a gente pode olhar, a gente está olhando aqui para a praça agora e vendo a imagem de São Paulo, né? Ali do lado direito de quem olha para a praça, nós temos a imagem de São Paulo, do lado esquerdo a imagem, né, ali de São Pedro. E exatamente para significar isso, né? O simbolismo das duas grandes colunas da igreja, porque levaram essa evangelização avante. A partir aqui da cidade de Roma, a gente tem tantos testemunhos bonitos de lugares também pelos quais ele passou. Então, quem vem a Roma ou quem tem terá a oportunidade de um dia passar por aqui, não pode se esquecer, né, de olhar para as basílicas tão importantes aqui em Roma que testemunham essa vivência dele, testemunham essa fé que ele deixou aqui com certeza nesse solo, e quem passa por aqui sente essa graça também. Ouvimos, portanto, em polonês, a leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 22 a 24. Na sequência, temos a catequese do Santo Padre. Acompanhemos a sua reflexão. Nesta manhã de quarta-feira, 29 de março, um belo dia, tipicamente de primavera, irmã, podemos dizer. Na verdade, hoje de manhã era bem frio hoje cedo, né? A gente olha esse sol, parece que tá 30 graus, mas não, aqui de manhã estava 5 graus, mas começa a esquentar já, e com certeza esse calor humano também, de estar próximos e próximo ao Papa, nos esquenta. Pois bem, acompanhamos então a catequese do Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. No caminho de catequese sobre o zelo apostólico, começamos hoje a olhar a algumas figuras que, de modos e tempos diferentes, deram testemunho exemplar do que significa paixão pelo Evangelho. E a primeira testemunha, naturalmente, é o apóstolo Paulo. A ele, gostaria de dedicar 2 catequeses. Uma breve pausa enquanto arruma o microfone do Santo Padre. A história de Paulo de Tarso é emblemática sobre este tema. No primeiro capítulo da carta aos Gálatas, assim como na narração dos Atos dos Apóstolos, podemos destacar que o seu zelo pelo Evangelho aparece após sua conversão e toma o lugar de seu precedente zelo pelo judaísmo. Era um homem zeloso pela lei de Moisés, pelo judaísmo, e depois da conversão este zelo continua, mas para proclamar, para pregar Jesus Cristo. Um enamorado de Jesus Cristo é Paulo. Saulo, que é o primeiro nome de Paulo, era já zeloso, mas Cristo converte o seu zelo da lei ao Evangelho. O seu impulso primeiro queria destruir a igreja, depois, ao invés, a constrói. Podemos nos perguntar: o que aconteceu? O que passa da destruição à construção? O que mudou em Paulo?
Em que sentido o seu zelo, o seu impulso pela glória de Deus foi transformado? O que aconteceu ali? São Tomás de Aquino ensina que a paixão, do ponto de vista moral, não é nem boa nem má. O seu uso virtuoso a torna moralmente boa. O pecado a torna má. No caso de Paulo, aquilo que mudou não foi uma simples ideia ou uma convicção. Foi o encontro, esta palavra, foi o encontro com o Senhor ressuscitado. Não nos esqueçamos disso. Aquilo que transforma a vida é o encontro com o Senhor. Foi para Saulo o encontro com o Senhor ressuscitado que transformou todo o seu ser. A humanidade de Paulo, a sua paixão por Deus e a sua glória, não é aniquilada, mas transformada, convertida pelo Espírito Santo. O único que pode mudar os nossos corações é o Espírito Santo. E assim, para cada aspecto da sua vida. Assim como acontece na Eucaristia, o pão e o vinho não desaparecem, mas se tornam o corpo e o sangue de Cristo. O zelo de Paulo permanece, mas se torna o zelo de Cristo. Muda o sentido, mas o zelo é o mesmo. O Senhor se serve dele com a nossa humanidade, com as nossas prerrogativas e as nossas características. Mas o que muda tudo não é uma ideia, mas a vida verdadeira e própria, como diz Paulo. Se um é em Cristo, é nova criatura. Isso muda por dentro. O encontro com Jesus Cristo nos muda interiormente. Faz de você outra pessoa. As coisas velhas passaram, eis que nasceram coisas novas. Se alguém é em Cristo, é uma nova criatura. Este é o sentido de ser uma nova criatura. Tornar-se cristão não é uma maquiagem que muda o rosto, não. Ser cristão é mudar o coração. Se você é cristão de aparência, não está bem. Cristão de maquiagem não está bem. A mudança é do coração. O que aconteceu com Paulo? A paixão pelo Evangelho não é uma questão de compreensão ou de estudos. Você pode estudar toda a teologia que quiser. Você pode estudar a Bíblia, tudo o que for, e se tornar ateu ou mundano. Não é uma questão de estudo. Na história, tivemos muitos teólogos ateus. Não. Estudar é necessário, mas não gera uma nova vida de graça. Converter-se significa repercorrer a mesma experiência de queda e ressurreição que Paulo viveu e que está na origem da transfiguração do seu impulso apostólico. De fato, como disse Santo Inácio, não é o muito saber que sacia, mas as coisas que mudam interiormente, que fazem entender outra coisa, experimentar outra coisa. Pensemos em cada um de nós. Penso, eu sou religioso, tudo bem, eu rezo, sim. Eu procuro seguir os mandamentos, sim. Mas onde está Jesus na sua vida? Não, eu faço as coisas como manda a igreja. Mas Jesus, onde está? Você encontrou Jesus? Falou com Jesus? Você pega o Evangelho, fala com Jesus, você se recorda de quem é Jesus? Isto é uma coisa que nos falta muitas vezes. Um cristianismo, não digo sem Jesus, mas um cristianismo com um Jesus abstrato. Não. Jesus como entrou em sua vida? Como entrou na vida de Paula? Quando Jesus entra na vida, muda tudo. Muitas vezes ouvimos comentários sobre as pessoas, mas olhe para aquele que era um desgraçado, e agora uma pessoa boa, um homem bom, uma mulher boa, encontrou Jesus. A sua vida, que é cristã, mudou? Não, mais ou menos, sim, faço assim. Não. Se Jesus não entrou na sua vida, não mudou. Você pode ser cristão por fora. Não.
deve entrar Jesus. Isso que muda a vida, e foi isso que aconteceu com Paulo, encontrar Jesus. E por isso, Paulo dizia, o amor de Cristo nos impulsiona, aquilo que nos leva adiante. O mesmo aconteceu com todos os santos, que quando encontraram Jesus, seguem adiante. Podemos fazer uma ulterior reflexão sobre a mudança que se dá em Paulo, o qual de perseguidor se torna apóstolo de Cristo. Percebemos que nele se verifica uma espécie de paradoxo. De fato, enquanto ele se considera justo diante de Deus, então se sente autorizado a perseguir, a prender e até mesmo a matar, como no caso de Estevão. Mas quando iluminado pelo Senhor, ressuscitado, descobre ter sido um blasfemador e um violento. Então, ele diz assim de si mesmo, fui um blasfemador, um violento. Então começa a ser verdadeiramente capaz de amar. E este é o caminho. Se cada um de nós, eu agradeço, Senhor, porque sou uma pessoa boa, porque faço coisas boas, não cometo grandes pecados. Essa não é uma boa estrada. É uma estrada de autossuficiência. É uma estrada que não justifica você, que faz você ficar com o nariz empinado. Um católico elegante. Um católico elegante. Não é um católico santo. É elegante. O verdadeiro católico, o verdadeiro cristão é aquele que recebe Jesus dentro, que muda o coração. Essa é a pergunta que faço a cada um de vocês hoje. O que significa Jesus para mim? Deixei Jesus entrar no coração ou somente o mantenho ao alcance da mão, mas que não entre tanto? Deixei-me mudar por ele, transformar por ele, ou somente Jesus na ideia, uma teologia que segue adiante? Este é o zelo. Quando alguém encontra Jesus, sente o fogo, como Paulo, em pregar Jesus, anunciar Jesus, ajudar as pessoas a fazer coisas boas. Quando a pessoa encontra a ideia de Jesus, permanece um ideólogo do cristianismo. Isso não justifica. Justifica somente Jesus. Se você o encontrou e lhe abriu a porta do coração, a ideia de Jesus não justifica a pessoa. Que o Senhor nos ajude a encontrar Jesus, e que este Jesus, interiormente, a partir de dentro, nos transforme a vida e nos ajude a mudar os outros. Muito obrigado. Santo Padre acaba de fazer a sua catequese na audiência geral desta quarta-feira, 29 de março, e agora seguem os resumos nas várias línguas, começando pela língua francesa. Podemos dizer, irmã Graziele, o Santo Padre, ao falar de Paulo, várias vezes saiu do texto previamente preparado para acrescentar aquilo que brotava do seu coração neste momento, nos trazendo, assim, esta figura de Paulo e aquilo que significa Cristo entrar na vida de cada um de nós. Exatamente. É uma característica do Papa Francisco, né? O sair do papel. Para nós, isso também nos traz essa fresqueza, né? Dizemos em italiano, mas esse frescor do Espírito Santo, porque é deixar-se conduzir por ele, né? E algo que senti muito forte no coração do Santo Padre foi essa palavra encontro. Porque, na verdade, o que transforma realmente a nossa vida é um encontro, né? Não adianta a gente estudar tanto se a gente não faz o encontro verdadeiro com Jesus. E aí a gente olha para a figura de Paulo, né? Para se lembrar desse encontro que ele teve com Jesus, que foi o que transformou o seu modo de evangelizar. Foi muito bonito, desde o início, ele falando sobre o zelo apostólico, porque muitas vezes a gente tem essa sensação de que Deus tem que transformar toda a nossa pessoa, mas Ele aproveita aquilo que nós temos de bom, né? Aproveita muitas vezes as nossas energias e transforma elas em algo positivo. Por isso, para nós é muito importante olhar para a figura de Paulo como esse exemplo daquele instrumento utilizado por Deus para a sua evangelização. Exatamente, irmã. Estamos ouvindo, portanto, o resumo da catequese neste momento, em língua francesa. De fato, e o Santo Padre, a um certo ponto da sua catequese, diz uma coisa muito interessante, entre outras.
falando sobre essa conversão de São Paulo, que cada um de nós precisa, de certo modo, cada um ao seu modo, repercorrer esta mesma experiência de queda e ressurreição. Vivida, ele joga Saulo e Paulo, ou seja, o primeiro nome de Paulo, Paulo antes da conversão e Paulo, que na origem dessa transfiguração, que está na origem dessa transfiguração, desta mudança, dessa transformação, do seu impulso, do seu elan apostólico. São Paulo que se achava justificado diante da lei e por isso perseguia. E até mesmo o Papa utiliza o termo matar, não é? Como bem sabemos. Somente a partir da sua conversão é que ele se sente então pecador e por isso transformado. Neste momento, o Santo Padre faz a saudação aos fiéis de língua francesa. A testimoniare l'amore di Dio con zelo, delicatezza e carità al nostro popolo e a tutti coloro che il Signore mette sul nostro cammino. Chiediamo al Signore la grazia di irradiare la gioia del suo Vangelo attraverso la nostra vita per rendere le nostre società più umane e fraterne. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père. E agora então são trazidas para a língua francesa a saudação do Santo Padre. Saúdo cordialmente os fiéis de língua francesa, em particular os jovens das escolas, a cruz de São Marcelo, São José, São Domênico, São Domingo, Massillon e Bézejou. Somos chamados a testemunhar o amor de Deus com zelo, delicadeza e caridade ao nosso povo e a todos aqueles que o Senhor coloca em nosso caminho. Peçamos ao Senhor a graça de irradiar a alegria do seu Evangelho através da nossa vida para tornar as nossas sociedades mais humanas e fraternas. Deus vos abençoe. E, portanto, as palavras do Santo Padre, a sua saudação aos de língua francesa. Na sequência, teremos o resumo da catequese em inglês. The English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Nós falávamos sobre Paulo e Saulo, né? E é importante ressaltar, então, que quando Paulo se chamava Saulo, ele era perseguidor da igreja. E, na verdade, a mudança do nome se dá por assumir uma nova missão, né? Quando Paulo sente o chamado de Jesus através de um encontro pessoal com ele, quando ele cai, né? Muitos estudos falam que essa queda foi uma queda não real, mas uma queda em si mesmo, né? Uma queda de conseguir olhar para si mesmo com verdade, com humildade e perceber então que esse chamado de Jesus era para uma nova missão, que foi, na verdade, através de um encontro pessoal. Por isso que muitas vezes o Papa repetiu nessa catequese que é importante valorizar o encontro pessoal. Que espaço eu dou para Jesus na minha vida, né? Que espaço ele tem, porque é esse encontro que transforma a partir de dentro. Não adianta eu usar uma maquiagem de que sou cristão e, na verdade, por fora as minhas ações eu mantenho uma certa distância daquilo que foi Jesus, né? Para nós esse encontro deve ser transformador como foi para a vida de São Paulo. Exatamente, o Santo Padre usou essa imagem, o que ele já fez em outras ocasiões também, ser cristãos de maquiagem, não é? É um risco perene, é um risco que temos sempre em nossa vida, de sermos cristãos de fachada, podemos assim também dizer. E ele ressaltou justamente que não pode ser um cristão que se acha justificado, utilizou a expressão de nariz em pé, o cristão elegante, não é? Mas é preciso realmente deixar que Jesus entre na vida de cada um de nós e nos transforme a nossa vida. E ele disse isso tendo precedentemente ressaltado isso que a senhora irmã destacava há pouco, deste zelo, justamente falando a partir dessa distinção feita por Tomás de Aquino,
o zelo positivo e o zelo negativo que pode chegar a justificar violências e homicídios e até mesmo fazê-lo em nome de Deus. Ao invés, o zelo, disse o Papa, o zelo pelo Evangelho de Cristo, nasce do reconhecer-se, por assim dizer, misericordiados. Alguém que recebeu a misericórdia e, portanto, foi misericordiado. Santo Padre utiliza a misericórdia, não colocando na locução verbal. E assim, pecadores perdoados. E isso faz renascer em nós a força do Evangelho. Quando a gente pensa nessa misericórdia que vem até nós, né, a gente se lembra também de algumas passagens anteriores em que ele fala do publicano e do fariseu, né, que era exatamente essa imagem do ser já justificado. Então, como o Senhor vai me encontrar, né? Exatamente neste momento, o Santo Padre faz a sua saudação aos fiéis e peregrinos de língua inglesa. Ti auguro che il cammino quaresimale ci porti alla gioia della Pasqua, con cuori purificati e rinnovati dalla grazia dello Spirito Santo. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace in Cristo nostro Redentore. I extend a warm welcome to the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience. E, portanto, as palavras do Santo Padre dão as boas-vindas a todos os peregrinos de língua inglesa, especialmente aos grupos provenientes da Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, Noruega, Indonésia, Filipinas, Canadá e Estados Unidos. Dirijo uma saudação particular à delegação OTAN Defense College e aos numerosos grupos de estudantes e docentes. A todos faço votos de que o caminho quaresmal nos leve à alegria da Páscoa, com corações purificados e renovados pela graça do Espírito Santo. Sobre vós e sobre vossas famílias, invoco a alegria e a paz em Cristo, nosso Redentor. E, portanto, as palavras do Santo Padre, a sua saudação aos fiéis e peregrinos anglófonos. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Segue agora o resumo da catequese em língua alemã. und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Falávamos, irmã, da figura de Paulo, justamente a partir desta catequese. Aliás, o Santo Padre destacou que pretende fazer 2 catequeses sobre a figura de Paulo, ao dedicar esta nova série sobre algumas testemunhas do Evangelho, e como ele disse, não poderia ser diferente começar justamente pelo apóstolo Paulo. Paulo, que vale a pena lembrar, como a senhora destacava no início, ele vem de fora, e justamente por isso, e certamente também por isso, ele se sentia o menor entre os outros, né? O menor dentre todos. E São Paulo foi este apóstolo fundamental para a difusão do Evangelho, o apóstolo dos gentios, ele que tinha uma experiência e uma formação judaica, ele que era especialista sobre a lei e que pela sua formação cultural, por seu preparo intelectual, foi fundamental para a difusão do Evangelho entre os gentios. Com certeza, basta a gente lembrar a quantidade de cartas de São Paulo que nós temos hoje na Palavra de Deus, né? Para nós é sempre um testemunho que o que ele escreveu veio da bagagem que ele já tinha. E aí, mais uma vez, eu recordo aquilo que o Papa Francisco coloca, né? O zelo foi transformado, mas não foi apagado. E muitas vezes a gente percebe que eu sou uma pessoa, às vezes, muito enérgica, e eu penso que Deus não pode se utilizar disso, né? Mas a imagem de São Paulo também para nós é um exemplo, porque através das nossas características pessoais, Deus se utiliza disso como riqueza e não como um limite, né? A gente não pode colocar limite naquilo que o Espírito Santo pode fazer através de nós, e com certeza São Paulo, para nós, é um grande exemplo. Cari pellegrini della lingua tedesca,
Esempio, la testimonianza di San Paolo. Santo Padre saúda agora os de língua alemã. Di un rinnovato zelo per il Vangelo, affinché anche noi, come l'Apostolo delle Genti, possiamo trasmettere le imprescrutabili ricchezze di Cristo a tutte le genti. Liebe Pilger deutscher Sprache, das Vorbild und Zeugnis des heiligen Paulus erfülle uns mit neuem As Eifer palavras für do das Santo Evangelium, Padre, queridos peregrinos de língua alemã, o exemplo e o testemunho de São Paulo nos enchem de um renovado zelo pelo Evangelho, a fim de que também nós, como apóstolo dos gentios, possamos transmitir as imperscrutáveis riquezas de Cristo a todos os homens. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan E agora en temos esta em audiencia espanhol desean manifestarle a leitora que se dirige inicialmente diretamente ao Santo Padre, assim como fazem todos os leitores, e depois o resumo da catequese, neste caso feito pelo próprio Papa Francisco. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, Queridos irmãos e irmãs, neste ciclo de catequeses dedicadas ao zelo apostólico, hoje refletimos sobre a figura do apóstolo São Paulo. Seu exemplo é emblemático neste tema. Percorrendo sua vida, vemos que Saulo, que era o primeiro nome de Paulo, sempre foi um apaixonado pela lei de Deus, a defendia com radicalidade. Este zelo, esta paixão que o caracterizava não desapareceu depois de sua conversão, mas se transformou. Continuou sendo apaixonado e se transformou pela ação do Espírito Santo. Paulo passou de querer destruir a igreja a abraçar a causa do Evangelho, anunciando Cristo em todos os lugares onde ia e formando novas comunidades cristãs. Isto nos ensina que o que dá origem à paixão pelo Evangelho não é a personalidade ou os estudos de uma pessoa, que certamente podem ajudar, mas é o encontro com Cristo. Como aconteceu com São Paulo, vemos que o zelo apostólico surge de uma experiência de queda e ressurreição que nos leva a reconhecer a vida verdadeira. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua espanhola. Rezemos pelos migrantes que faleceram ontem num trágico incêndio em Ciudad Juárez, México, para que o Senhor os receba em seu reino e console seus familiares. Rezemos por eles. Saludo a los jóvenes de Teruel. Pidamos também ao Senhor que neste caminho Peçamos também ao Senhor que neste caminho quaresmal aumente em nós o zelo pelo Evangelho de Cristo, que nasce de nos reconhecer pecadores perdoados e acolher em nossa vida a graça do amor de Deus. Que Jesus os abençoe a todos e a Virgem cuide de vós. Muito obrigado.
Santo Padre, os fiéis Agora, de língua portuguesa o resumo desejam testemunhar com a colega fiel, Bianca Fracalvieri. Fiel afeto e sincera fidelidade, e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre vai conceder a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Vai abençoar também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. A paixão e o zelo pelo Evangelho não são questão de boa compreensão ou de estudos, que podem ajudar, mas não o geram. Aquela é gerada no contexto da mesma experiência de queda e ressurreição que viveu o apóstolo Paulo e que está na origem da transformação do seu zelo apostólico. De perseguidor que era, tornou-se apóstolo de Cristo. Saulo, o primeiro nome de Paulo, já antes como fariseu era zeloso, mas Cristo converte o seu zelo da lei de Moisés ao Evangelho. Antes, o seu impulso o levava a destruir a igreja e depois a constrói. O que mudou foi o encontro com o Senhor ressuscitado às portas de Damasco, que transformou todo o seu ser. A humanidade de Paulo não é aniquilada, mas transformada, convertida pelo Espírito Santo. Precisamente como sucede na Eucaristia, o pão e o vinho não desaparecem, mas se tornam o corpo e o sangue de Cristo. O zelo de Paulo permanece, mas se torna o zelo de Cristo. Na vida de Paulo, vemos um paradoxo. No período em que ele se considerava justo aos olhos de Deus, sentia que podia perseguir, prender e até matar, como no caso de Estevão. Mas quando foi iluminado pelo Senhor ressuscitado, descobre que tinha sido até então blasfemo e violento, e só agora começava a ser verdadeiramente capaz de amar. Como a Virgem Maria, depois da anunciação do anjo, foi cheia de zelo a ajudar a prima Isabel, assim Paulo levou às nações aquela graça de Cristo que primeiro o tinha alcançado a ele no caminho de Damasco, corrigindo o sentido do seu zelo, da paixão missionária na sua vida. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini lusofoni, in particolare ai professori brasiliani di diritti umani e ai gruppi portoghesi di Alcobaça, Anadia, nonché i collegi Zedros e Orizzonte da Villanova da Gaia. Nel ringraziarvi per la presenza vi incoraggio a proseguire la vostra fede, la testimonianza cristiana nella società. Lasciatevi guidare dallo Spirito Santo per crescere ricolmi dei suoi frutti. Volentieri benedico voi e i vostri cari. Eis a tradução das suas palavras. Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos lusófonos, nomeadamente aos professores brasileiros de direitos humanos e aos grupos portugueses de Alcobaça e Anadia, bem como aos colégios Cedros e Horizonte de Vila Nova de Gaia. Agradeço a vossa presença e encorajo-vos a continuar a dar o vosso fiel testemunho cristão na sociedade. Deixai-vos guiar pelo Espírito Santo para crescerdes repletos dos seus frutos. E de bom grado vos abençoo a vós e aos vossos entes queridos. Ouvimos, portanto, o resumo da catequese do Santo Padre com a colega Bianca Fracalvieri, colega da redação brasileira da Rádio Vaticano, Vatican News. E na saudação do Santo Padre, uma saudação particular aos professores brasileiros de direitos humanos, um grupo de 12 pessoas, e aos grupos de Portugal, de Caminho Sem Limites, de Alcobaça, de Peregrinos de Anadia, do Colégio Cedros, de Vila Nova de Gaia, e do Colégio Horizonte, de Vila Nova de Gaia. E neste momento temos o resumo da catequese em língua árabe. سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية
ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة. وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا Ouvimos pouco antes, na saudação do Santo Padre, aos de língua espanhola, este apelo do Pontífice, pedindo então pelas vítimas do incêndio em Ciudad Juárez, no México, ontem. Incêndio esse que resultou na morte de 39 pessoas. O Santo Padre então pedindo por esses que faleceram, pedindo a Deus por eles, pedindo também pelos familiares. Ao menos 39 pessoas morreram ontem à noite no incêndio de um centro do Instituto Nacional para a Migração em Ciudad Juárez, no estado ao sul mexicano de Chihuahua. O incidente do qual então ainda não foram estabelecidas as causas, mas com um balanço já pesado de 39 mortos. غيرته لم تتوقف بل تبدلت بدلها الروح القدس. لذلك حب البشارة بالإنجيل ليس مسألة فهم أو دراسات، بل هو خبرة مثل خبرة بولس الذي كان مضطهداً للمسيح ثم صار رسولاً له. هذه الخبرة هي التي غيرت حياته وأظهرت اندفاعه الرسولي. لذلك أصل الاندفاع للبشارة بالإنجيل هو حب الله نفسه. وقال قداسته: كان في حياة بولس نوع من التناقض. لما كان يعتبر نفسه باراً أمام الله، كان يشعر بأنه مخول بأن يضطهد وأن يسجن وحتى أن يقتل. ولكن عندما أناره الرب يسوع اكتشف أنه كان مجدفاً مضطهداً عنيفاً، إذ ذاك صار حقاً قادراً على أن يحب الحب الصحيح. هناك مع الأسف حتى اليوم غيرة سيئة تبرر العنف والقتل حتى باسم الله، لكن الغيرة لإنجيل المسيح تنشأ فينا عندما نعرف أننا نحن أيضاً خطأ وغفر الله لنا. بهذه المعرفة يقوى حب الإنجيل فينا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Non dobbiamo mai dimenticare il tempo e il modo in cui Dio entra nella nostra vita. Tenere fisso nel cuore e nella mente quell'incontro con la grazia, quel primo incontro, con il quale Dio cambia la nostra esistenza, accende nei nostri cuori la fede e innesca in noi lo zelo per il Vangelo. Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. As palavras do Santo Padre saúdam os fiéis de língua árabe. Jamais nos esqueçamos o tempo e o modo em que Deus entra em nossa vida. Manter fixo no coração e na mente aquele encontro com a graça, com a qual Deus transforma a nossa existência, acende em nossos corações a fé e desperta em nós o zelo pelo Evangelho. Que o Senhor vos abençoe a todos e vos proteja sempre de todo o mal. E, portanto, as palavras do Santo Padre, o resumo da catequese, precedentemente feito pela colega do programa árabe, Rádio Vaticano, Vatican News, Jamal. E, por fim, teremos o resumo da catequese em polonês. Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej Świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi.
Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli nam Acompanhando a audiência do Papa, é błogosławieństwa. importante retomar também que muitas vezes a gente tem o desejo de ler novamente essa audiência e ela fica depois no site do Vaticano, né? Para quem gosta de acompanhar e também perceber esse fio que ele faz aí de a caminhada, na verdade, em relação às suas catequeses, agora em relação à evangelização, né? O tema da evangelização, e a gente consegue encontrar novamente. Ele colocava no dia de hoje no seu discurso a importância de aproveitar a nossa personalidade, né? A nossa personalidade e também os nossos estudos, mas que isso não é o básico, né? O mais importante de tudo é o encontro pessoal com o Senhor. E ele, como bom jesuíta, cita aquela frase de Santo Inácio, tão conhecida, que não é o muito saber que sacia e satisfaz o homem, mas o sentir e saborear internamente todas as coisas, né? Essa frase dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, que é tão significativo para os jesuítas e para todos os que seguem essa espiritualidade inaciana também. Que seja, então, esse sentir e saborear internamente um encontro com uma pessoa que transforme o nosso coração e a nossa vida e nos faça cada vez mais parecidos com o Senhor e impulsionados também por esse zelo que impulsionava ali a vida de São Paulo e de todos os apóstolos. Istotę przemieniło spotkanie ze zmartwychwstałym Panem. Człowieczeństwo Pawła, jego umiłowanie Boga i Bożej chwały nie zostało unicestwione, ale przekształcone, nawrócone przez Ducha Świętego. Podobnie jak się to dzieje w Eucharystii, chleb i wino nie znikają, ale stają się ciałem i krwią Chrystusa. Umiłowanie Ewangelii nie jest kwestią zrozumienia czy studiów. Są one przydatne, ale go nie rodzą. Źródłem entuzjazmu ewangelicznego jest miłość Boga. Święty Paweł mówi: miłość Chrystusa przynagla nas. Doświadczenie apostoła uczy nas, że istnieje także zła gorliwość, która może usprawiedliwiać przemoc i zabójstwa, niekiedy nawet w imię Boga. Gorliwość dla Ewangelii Chrystusa rodzi się natomiast z uznania siebie grzesznikiem, któremu okazano miłosierdzie i przebaczono grzech. To dopiero wyzwala w nas moc Ewangelii. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Tra pochi giorni ascolteremo una Neste momento, a saudação do Santo Padre aos fiéis e peregrinos poloneses. Questo racconto risvegli nei nostri cuori il pentimento e l'apertura all'amore di Cristo che ci ha amato fino alla fine. Abbandonando l'uomo vecchio potete portare il Signore con rinnovato zelo a coloro che vivono in mezzo a voi. In particolare continuate a sostenere i vostri fratelli e sorelle sofferenti nell'Ucraina, nella martoriata Ucraina. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. As palavras do Santo Padre. Pozdrawiam serdecznie Saúdo cordialmente os peregrinos poloneses. Daqui a poucos dias, ouviremos uma comovente descrição da paixão de Cristo. Que esta narração desperte nos vossos corações o arrependimento e a abertura ao amor de Cristo, que nos amou até o fim. Abandonando o homem velho, levar o Senhor com renovado zelo àqueles que vivem em vosso meio. Em particular, continuai a ajudar os vossos irmãos e irmãs sofredores da Ucrânia, da martirizada Ucrânia. Abençoo-vos de coração. Aí as palavras do Santo Padre, portanto, aos fiéis e peregrinos poloneses, como sempre numerosos na Praça São Pedro ou na Sala Paulo VI, onde quer que se realize a audiência geral. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana E agora, desiderano então, esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà
As palavras do Santo Padre que serão dirigidas aos de língua italiana. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro. Como ouvimos então na saudação do Santo Padre aos poloneses, mais uma vez o seu pensamento voltado para a Ucrânia, pedindo então que ajudem os irmãos e irmãs da Ucrânia, da martirizada Ucrânia. Santo Padre, com seu coração de pastor, sempre preocupado com as várias situações, em particular em relação à Ucrânia. Dirige uma cordial boas-vindas aos peregrinos de língua italiana, em particular saúdo os bispos e os sacerdotes que recordam o 50º aniversário de ordenação presbiteral, a unidade pastoral de Gioia Sanitica, a Cruz Gialla de Montegragnano, a cooperativa Emanuel de Cavarzere. Uma saudação especial aos muitos estudantes aqui presentes que tornam vivaz esta audiência. O meu pensamento, por fim, como de costume, aos jovens, aos enfermos, aos anciãos e aos recém-casados. Neste tempo de Quaresma, faço votos a cada um de vós redescobrir e testemunhar com alegria o dom da fé cristã. Perseveremos na oração e na proximidade à martirizada Ucrânia. A todos a minha bênção. Mais uma vez o pensamento do Santo Padre voltado para a Ucrânia. Assim o Santo Padre, em suas palavras aos de língua italiana, e rezemos agora o Pai Nosso antes de receber a bênção final do Santo Padre. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Recebamos a bênção do Santo Padre. et cum spiritu tuo, Sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Che chiudiamo fra 3 minuti, per favore, grazie. Chegamos assim ao término da audiência geral desta quarta-feira. Ressaltamos, Santo Padre iniciou nesta quarta-feira um ciclo de catequeses, trazendo então algumas testemunhas exemplares do Evangelho. E como ele mesmo destacou no início da sua catequese, como não poderia ser diferente, a primeira testemunha é naturalmente o apóstolo Paulo, ao qual ele disse querer dedicar 2 catequeses. Assim, irmã Graziele, destacar então esta figura de primeira grandeza, que é o apóstolo Paulo, um trabalhador que anuncia o Evangelho e qual coluna da igreja foi uma figura fundamental do Evangelho para a difusão do reino. Com certeza, acho que a escolha do Santo Padre foi muito inspirada, porque São Paulo foi aquele que realmente levou o Evangelho a outras fronteiras, né? Ele saiu ali do grupo dos judeus, mas levou a tantas pessoas essa mensagem de Jesus, e com certeza a inspiração dele para nós, a inspiração para nós também, a vida de São Paulo, o testemunho e tudo aquilo que ele representa, né? Nesse caminho quaresmal, como o Santo Padre falava, representado também pela queda e pelo reerguimento de Paulo,
O nosso caminho também é feito de quedas e de ressurreição no final, com o nosso encontro com o Senhor. Que São Paulo também nos inspire, então, nesse caminho quaresmal, a olhar para as nossas quedas e acreditar que o Senhor faz também, através dos nossos limites e se usando deles para o seu reino, para a sua evangelização. Pois é, irmã, e lembrando esta exortação do Santo Padre, esta admoestação, que não devemos ser cristãos de maquiagem, não? Nem cristãos elegantes. Exatamente, exatamente, cristãos de nariz empinado, né? Sim. Lembrar sempre que nós devemos nos deixar sempre transformar por Cristo, deixando que Ele entre em nossa vida, com nossas limitações, nossas fraquezas, nossas misérias humanas. Vale lembrar que a comunidade dos cristãos não é a comunidade dos perfeitos, mas somos todos nós diante de Deus com as nossas fraquezas, nossos pecados e nossas misérias humanas, mas sempre vivendo a experiência de misericordiados, aqueles que receberam a graça de Deus pela sua misericórdia. Que nos deixemos transformar por esse encontro com o Senhor, né? Muito bem, não nos resta que agradecer a todos que estiveram conosco, a você, amigo ouvinte, telespectador e internauta. Muito obrigado mais uma vez, irmã Graziele. Obrigada, Raimundo, e a todos que acompanharam também. A todos uma boa quarta-feira dos estúdios da Rádio Vaticano. Raimundo Lima e irmã Graziele Rigotti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.